3. Com apenas 3 cartas, o tarô tem muito, mas muito mesmo a te dizer sobre alguma situação. Quer descobrir como? Então fica aqui nesse vídeo comigo que eu vou te mostrar agora. Salve, salve pessoal, eu sou o Felipe Romão, esse é o Clemente Tarô e é um prazer te receber aqui no meu canal. E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo e já se inscreve no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o tarô. Toda semana tem vídeo novo e vai ser muito legal ter você aqui comigo para difundir cada vez mais o conhecimento dessa ferramenta oracular que está acessível a todos nós, inclusive a você. Esse vídeo faz parte dos meus aulões sobre métodos de tiragem e nele eu vou te apresentar com 3 cartas como a gente pode avaliar uma situação, sendo que uma das cartas é a resposta principal, a outra é o negativo que está associado a essa resposta e a terceira é o positivo que está associado a essa resposta. Pode ser utilizado em qualquer área para avaliar alguma situação específica, relacionamento com uma pessoa, saúde, amor, finanças, tudo aí que vocês mais estão acostumados a perguntarem para o tarô. Então bora começar? Vem comigo. Vou falar um pouquinho sobre esse método. O que acontece? Eu sou de uma formação onde eu entendo que cada arcano é uma força, e essa força pode ser representada de um lado positivo, de um lado luz, de um lado virtuoso, ou de um lado negativo, de um lado sombra, de um lado vicioso. Então, cada arcano, até o jogo começar, ele está neutro. É a partir do momento que eu deito as cartas, é a partir da posição que eu defino as cartas, que ele vai assumir um papel mais positivo, representando uma força a favor do consulente ou da situação, ou um papel mais negativo. Então, nesse método, a gente vai utilizar 3 cartas, onde a primeira delas é a resposta, e ela é a carta principal, que vai ditar basicamente tudo que você precisa saber sobre aquela situação, e a gente vai fazer uma ampliação dessa carta de um lado negativo e de um lado positivo. Então, a carta principal é a resposta direta à pergunta que foi feita. É o foco principal da questão e ela é a chave para você entender todo aquele contexto. Já a carta negativa vai mostrar tudo que está contra aquela situação. Então, a gente vai lê-la falando mal daquela imagem, daquela carta que está ali se apresentando. São os obstáculos, as dificuldades, as provações, o que está bloqueando, o que está impedindo que aquela situação melhore ou avance. São as influências contrárias, é um zoom no que está atrapalhando. Por outro lado, o positivo é tudo aquilo que está a favor, é a melhor atitude, é um grande conselho que deve ser dado, é como se resolve aquela situação, é o ponto-chave para que aquilo mude de cenário e para que siga para um patamar melhor, para que atinja um novo nível que represente uma benesse na vida do consulente. São as oportunidades, os apoios, as influências benéficas, é tudo aquilo que potencializa de maneira positiva a resposta principal. Aqui a gente vai falar muito bem da carta e é aquilo que vai encaminhar o consulente para o sucesso. Eu gosto muito desse método porque ele mostra que mesmo as cartas mais desafiadoras têm o seu lado positivo e mesmo as cartas mais alegres e sorridentes escondem aí questões sombrias e que têm que ser visualizadas também. Já vou confessar para vocês que é o método que eu mais utilizo nos meus atendimentos profissionais, porque ele é muito coringa, ele acaba servindo para basicamente todos os tipos de perguntas que são usualmente feitas ao baralho. Como é que é a forma de leitura? A gente vai fazer o questionamento do consulente ou o próprio questionamento ao tarô e vai tirar 3 cartas. É importante que você diga para o tarô exatamente o que cada carta representa. E isso é o que muitos tarólogos acabam não fazendo. Você precisa ter um método e o tarô precisa direcionar toda aquela energia aleatória que está habitando ali aquele caos inicial exatamente para aquela pergunta que você quer. Quando eu pego o meu baralho, eu vou falar para o tarô, tarô, aí você tem gente que vai embaralhar, tem gente que vai estar, fica à vontade, é o seu critério. Tarô, diga-me para mim agora sobre tal situação, qual é a resposta que eu preciso obter? Aí você tira uma carta, qual é o negativo dessa resposta? Tira outra carta, e qual é o positivo dessa resposta? Tira a terceira e última carta. E aí é importante também que quando vocês virarem essas cartas para a mesa, que vocês tenham em mente todo um panorama. Não adianta só ler a resposta e depois virar ele a negativa e depois virar ele a positiva. Não. Virem as cartas juntas e aí sim vocês entendam como é que aquelas cartas estão conversando entre elas, tá? Vou fazer 2 exemplos práticos então para a gente fixar o conteúdo desse método. É importante que você que está me assistindo aí também teste com o seu baralho esse método, caso você nunca tenha tentado. Se você já tentou e esqueceu, ou não utiliza, experimenta usá-lo novamente em alguma situação sua
ou do seu próximo cliente, para que você veja a grandiosidade que apenas 3 cartas podem falar sobre uma situação. O primeiro exemplo é como que anda uma causa judicial que o consulente está necessitando informações. Tá? Então, Joseph, nosso consulente, chega para você e pergunta como que anda a situação dele na justiça. Se ele está perguntando é porque provavelmente anda meio parada. Você quer respostas, Joseph também. Joseph quer saber aí se a situação dele vai andar, o que ele pode fazer. E aí a gente consegue ver tudo isso, tá? Então vou fazer essa pergunta do baralho, como é que anda a situação na justiça. Eu costumo deixar assim, a carta da resposta no meio, a carta da negativa na minha esquerda e a carta da positiva na minha direita. Você que está me assistindo é o contrário, mas ó, minha esquerda, a minha direita. Então para você ó, é a sua esquerda e a sua direita. Entenderam, né? Nossa, 3 arcanos maiores. Ó, curioso. Olha que curioso. A resposta principal a essa tiragem é a carta do Sol. Só por aqui a gente já entende. É uma carta que transmite alegria e positividade para o consulente. Então, independente do que for, independente de como esteja, tudo tende a vir às claras, tudo tende a tornar-se sol, a tornar-se belo, a tornar-se alegre. A carta do Sol presente como resposta principal já indica aí para o consulente uma grande positiva sobre essa situação judicial que está rolando na vida dele. A carta negativa é o eremita. E aí o que acontece? O eremita pode indicar que esse processo ainda tem caráter de lentidão. Então, não necessariamente vai acontecer no tempo que o consulente quer. Então, é uma carta que pede paciência, mas que já fica claro que tem um componente positivo. A carta do Sol também, quem estuda comigo já sabe, que vai falar do nosso círculo social. Enquanto o eremita está muito isolado. E é importante que haja uma comunicação maior com as partes que estão envolvidas nesse processo. Seja a equipe de advogados, seja o próprio consulente, sejam as outras pessoas. É importante que essa comunicação seja feita às claras, para que tudo tenda a adquirir cada vez mais essa postura solar. O Sol também fala sobre verdade, então as verdades estão vindo à tona. Tudo aquilo que estava no escuro, na solidão e lá no escondido do eremita tende a aparecer agora com maior clareza para o Sol. Então, provas podem aparecer e inocentar ou então estarem a favor do nosso consulente, situações que estavam emaranhadas, obscuras, estavam difíceis de entender, as autoridades vão colocar luz nessas situações para que haja um desfecho positivo para o consulente. E a carta positiva é representada pelo julgamento. Então, o julgamento mostra que essa lentidão do eremita tende a dar lugar muito em breve a um anúncio, a um pronunciamento, porque o julgamento é a carta das decisões também. Então, ele vai mostrar que a justiça está sendo feita, que há bênçãos espirituais, inclusive, operando a favor daquele consulente para que tudo saia bem no final. A carta do julgamento é o deadline, é o ultimato. Então, provavelmente está muito perto de sair uma sentença final resolvendo aquela questão. Resumindo o nosso entendimento, a gente tem verdades vindo à tona, uma positividade indicando para a gente que a resolução tende a sair a favor do consulente, que isso estava na escuridão, que isso estava muito parado, mas que agora tudo que estava mal esclarecido tende a ser concluído, tende a ter inclusive uma resolução final. Provavelmente esse processo não vai seguir em frente e vai ter uma sentença aí que vai finalizar toda essa demanda que o consulente está passando. Um comentário em adendo, tá? A gente tem 3 cartas aqui de arcanos maiores e vocês viram eu embaralhei as 78 cartas do baralho. Então, quando saem 3 arcanos maiores respondendo uma questão, como nesse caso aqui, a gente entende como uma questão muito significativa, que vão haver mudanças estruturais e profundas naquele contexto, naquele panorama. Então, isso tem que ser entendido também, que não é uma questão simples ou qualquer na vida do consulente, é uma questão que vai mexer profundamente, tudo indica que positivamente também, para Joseph. Vamos lá, agora o segundo exemplo que eu quero utilizar é sobre como melhorar a vida financeira, tá? Então, Joseph agora te procura para saber como está aí como ele pode, o que ele pode fazer para melhorar a vida financeira dele. A gente embaralha as cartas do jeito que você achar melhor, achar mais conveniente. Vou cortar meu deck. Tarô, mostra para mim o que o Joseph precisa fazer para melhorar a vida financeira dele. Resposta. Negativo. Positivo.
Então vamos lá. Olha como que está se apresentando essa situação aqui do Joseph. A gente vem com uma carta do 3 de espadas como resposta principal, o rei de paus no negativo e a carta do mundo no positivo. Como que isso pode ser interpretado? Quando o 3 de espadas aparece, numa resposta principal, ele já está mostrando que algum trauma, algumas dores vêm aí minando o seu lado racional, vem te impedindo de avançar. Então, quando o 3 de espadas ele responde sobre uma situação financeira, ele vai mostrar que aquilo dali está sendo originado, aquele não avanço está sendo originado por crenças limitantes, por uma não cura de dores emocionais que estejam aí associadas ao dinheiro, à perda. Então, provavelmente, Joseph passou por frustrações e não está conseguindo superar aquilo dali. Então, o que ele precisa fazer? A resposta principal é superar aquelas dores, aquelas crenças, tudo aquilo, todo aquele lado emocional que não o impede de tomar decisões racionais e aí sim ter uma melhora na vida financeira. E aí entra o negativo, mostrando exatamente uma ampliação dessas dores. Provavelmente Joseph estava com uma postura muito impulsiva, muito imediatista para as situações da vida financeira, para as situações que envolviam dinheiro. O rei de paus ele acaba de um lado negativo, mostrando ali a gente apagando incêndios, a gente não resolvendo no cerne da questão aquela situação. Pode ser também que o rei de paus esteja representando Joseph agindo de uma maneira isolada e não pedindo auxílio e não pedindo ajuda para a situação que ele está passando. E ainda, isso tudo vem das confirmações que Joseph passa para nós, pode representar alguém da vida de Joseph, alguém próximo a ele, que está influenciando negativamente as decisões que ele vem tomando no lado financeiro. E qual é a conclusão que a gente chega? A gente tem a carta do mundo no lado positivo. E não poderia ter carta de maior sucesso, além da carta do mundo, para tratar de uma situação financeira. E aqui eu chamo a atenção para os seguintes pontos. A gente vem de uma cura emocional que precisa ser feita na vida do consulente. Então a gente partiu de frustrações e crenças limitantes que estavam atrapalhando uma decisão mais racional por parte do nosso consulente. Isso tudo se refletiu em ações imediatistas, em problemas ali de falta de planejamento, de resolver tudo na hora, de ter que apagar incêndios ao invés de ter uma atitude mais preventiva, mas que a partir do momento que ele passa a ter uma visão ampla e se abre a novas possibilidades, ele inicia o processo de cura emocional dele e vai aí para uma evolução financeira mais rentável, mais sustentável e mais real. A Carta do Mundo, ela também fala de novas possibilidades, de olhar para outras formas, além das que estão sendo olhadas no momento, para resolver aquela situação. Então, ela te abre portas para você, a partir de novas visões, saber como ganhar dinheiro de uma outra maneira, saber como aí se permitir ter uma melhora na vida financeira. A gente está saindo de um arcano numerado, com problemas no nível da corte, mas tem um arcano maior na positiva, indicando que tem uma grande força operando para que se abram novas chances para que o consulente aí dê a volta por cima e transforme esse mundo dele num mundo mais sustentável e num mundo mais tranquilo financeiramente para ele. Os recursos estão se apresentando ao favor, cabe a eles se desprender dessas dores, parar de ter uma visão mais imediatista e olhar como um todo, ter essa visão mais abrangente. É curioso porque a gente às vezes acha que o nosso problema financeiro vem de um ponto específico, e quando a Carta do Mundo ela chega, ela mostra que a gente precisa ter um olhar macro da nossa situação, planilhar, colocar tudo de uma maneira clara para que sejam enxergados os pontos que o dinheiro está saindo e os pontos que o dinheiro pode entrar. Tá? Então a Carta do Mundo aí fala dessas mil e uma possibilidades. É uma resposta aí, é um positivo bem forte para ajudar aí na cura desses traumas aí que o consulente passou. Uma dica extra, a Carta do Mundo fala sobre também cada um saber o seu papel no mundo. Então, ele pode sair dessa postura mais isolada aqui de rei de paus e assumir uma postura aí de pedir ajuda e de deixar pessoas que entendem do assunto auxiliá-lo nos momentos mais delicados da vida dele. Falei de uma questão judicial, falei de uma questão financeira, só para dar exemplos de como a jogada de 3 cartas do resposta negativa e positivo pode ser utilizada. Você pode utilizá-la aí no amor, no lado profissional, parte de saúde, espiritualidade, aonde você quiser. Se você já utilizou essa jogada,
Deixa aqui nos comentários para eu conhecer também como que você utilizou. Tem pessoas que acabam expandindo esse jogo de 3 cartas para 5 cartas, colocando 2 cartas no negativo e 2 cartas no positivo, para dar aí maiores detalhes, mas fica ao seu critério e bote da maneira que você achar mais confortável as cartas da mesa, para que você também não se perca numa leitura muito estendida para o consulente. Então, é ser objetivo, mas ser ali detalhista no nível suficiente para que isso faça diferença na vida do consulente. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Deixa seu comentário, participa aqui no YouTube e muito obrigado. Valeu, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.